Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito da briga entre os presidentes da dupla Grenal. Grêmio e Inter, a rivalidade continua aflorada, por mais que seja um clássico, um dos maiores do futebol brasileiro e que vai decidir o Campeonato Gaúcho, as coisas estão extrapolando, passando dos limites, e agora a gente precisa botar um pouco, apaziguar essa situação. Mas eu quero te contar os detalhes do que Grêmio faz, o que o Inter faz e agora o que precisa ser resolvido e como está a situação. E também uma possível saída do Grêmio já nesta janela, provavelmente da janela de março, início de abril. Vamos falar tudo sobre isso, mas eu preciso da ajuda de vocês, então dá aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte, falta pouquinho para 15 mil inscritos aqui no canal e eu conto com o apoio de todos vocês para a gente continuar trazendo informação todos os dias. E agora, mais do que nunca, um clássico Grenal na final do Campeonato Gaúcho, depois de alguns anos, já começa neste sábado às 17 horas e 45 minutos, já falei isso no vídeo anterior, a mudança do horário, e o Grêmio está de olhos abertos. Mas tudo começa no início do Campeonato Gaúcho, quando o Grêmio tem um jogador, Rodrigo Eli, que sai lesionado do jogo contra o Brasil de Pelotas e nada aconteceu com o jogador adversário. Nem o VAR sequer chamou para analisar uma possível falta, uma sola do jogador adversário que fez com que o Rodrigo Eli saísse lesionado. Inclusive está fora até hoje, né? Tentou voltar e não conseguiu mais, teve uma nova lesão e está fora do time do Grêmio. A partir daí começam as discussões, porque já no primeiro jogo do Sport Clube ele acaba levando algumas vantagens, inclusive o VAR chama para analisar alguns lances e não estão reclamando a respeito de que estava errado, e bem pelo contrário, o VAR veio para corrigir alguns erros da arbitragem dentro de campo e favoreceu ao Inter porque foi chamado. Já o Grêmio não teve em nenhum momento o VAR sendo chamado para analisar os lances duvidosos que ocorreram na partida. E aí os dirigentes do Grêmio começam a fazer uma certa pressão em suas redes sociais. Estou aqui trazendo para vocês uma cronologia, então entendam que eu quero que todo mundo aqui, principalmente todos os torcedores que vão para o estádio, que prestem bem atenção e que a gente vai precisar assistir um jogo de futebol e não criar uma situação de inimizade. Com isso, deixa eu dar a sequência aqui. Aí o Inter começa a rebater também com algumas pessoas da direção e daqui a pouco vem os jornalistas identificados e aí começa essa guerra entre todos eles. Até então é só uma brincadeira, um fala aqui, outro fala ali, mas as coisas começaram a ganhar uma proporção muito gigante. O Grêmio continuou batendo o tempo inteiro sobre arbitragem. Eu também falei aqui várias vezes no canal sobre arbitragem. E agora o Grêmio foi para a final em cima vencendo o Juventude nos pênaltis, e o presidente do Sport Clube citou vários ex-árbitros sobre os lances do jogo do Grêmio, e ele falou mais sobre o jogo do Grêmio do que o próprio jogo do Inter, e eu vou falar de novo o que eu falei em outro vídeo. O pênalti dado em cima do Valência não foi, e ele não citou em nenhum momento os outros árbitros para analisar o pênalti que o Inter ganhou em cima do Caxias, que estava vencendo por 1-0. Ou seja, se não tem o pênalti, quem me garante que o Caxias não possa ter feito 2-0 e ter vencido? Porque quando começa a ter os erros, aí a gente sabe que o anímico tudo vem abaixo se não tiver grandes líderes dentro jogadores experientes dentro do elenco para poder mudar uma partida. Mas enfim, com a arbitragem contra fica um pouco mais difícil. Aí ele vai para a coletiva, o presidente do Sport Clube Internacional, e fala sobre o Grêmio, fala sobre a arbitragem, fala sobre a televisão e mete o pau em cima de todo mundo. O Grêmio, por sua vez, resolve não falar mais. O Alexandre Rossato, quando terminou o jogo do Grêmio contra o Juventude, ele simplesmente chegou e disse assim: não falamos mais sobre a arbitragem, encerramos por aqui e agora deixamos simplesmente para as outras pessoas falarem e vamos seguir a nossa vida trabalhando para tentar vencer o Campeonato Gaúcho. O Inter não quer que o Grêmio seja 8 vezes seguido campeão gaúcho. Até nem é pelo fato de igualar o time do Inter, né, com o Octa.
Eu acredito que não seja esse o principal fator, e sim porque ficará 9 anos sem vencer um título, né? O último gauchão, né? O Grêmio tem 7, se vence agora fica 8, e o anterior, né, do Grêmio foi o Novo Hamburgo que venceu. Então é muito tempo para o tamanho do Inter, e o Inter entraria numa linha de 15 anos sem vencer no próximo ano, em 2026, mas o Grêmio já será octa. Então todos os investimentos, o ano acaba, questão política, tudo isso envolve o presidente do Inter, e isso faz com que os nervos aflorem, e aí atrapalha todas as ideias do que seria racionais para um futebol que era para ser competitivo, mas sem briga e com rivalidade dentro de campo e não fora dela. Enfim, existe algumas situações que está sendo colocada. Posso colocar para vocês a entrevista do Martin Bright White na Rádio Bandeirantes, onde, exclusiva por sinal, ele fala que tem pessoas que não querem que o Grêmio seja campeão, que existe, está muito claro, e isso aconteceu dentro de campo e também está acontecendo fora de campo, e aí os jogadores acabam sentindo isso, é uma pressão. Então, se tem uma teoria da conspiração, eu particularmente também acredito, e já falei isso em outros momentos para algumas pessoas, que tem que ficar de olho aberto. Aí o Grêmio disse que não vai mais falar. O presidente do Grêmio emite uma nota no seu Instagram falando que agora que existe uma rivalidade e que os dois clubes possam vencer. Quem puder vencer se torne campeão dentro de campo, jogando bola, apenas futebol. Nada de, aquela história da rivalidade, mas nada de briga, nada de discussão, aquela função toda que seja apenas dentro da bola. Aí o Inter vai lá e protocola um pedido para mudar a arbitragem que venha de fora do estado. O Inter entregou à Federação Gaúcha de Futebol um documento solicitando árbitros de fora do estado nas finais do Campeonato Gaúcho. O jogo de sábado, dia 8, e depois no outro que deve ser no dia 16. Inclusive, ele cita uma lista de supostos equívocos cometidos contra a equipe durante a competição. Em paralelo, a instituição reclama dos protestos do Grêmio. A informação já foi confirmada pelo vice-presidente de futebol do José Olavo Bisol. O dirigente enviou à federação argumentos para contextualizar o pedido para os duelos decisivos da disputa estadual. E aí, os destinos foi o Luciano Roxman, e o Leandro Voaden, o presidente da Federação Gaúcha, e o da Comissão de Arbitragem. As polêmicas da semifinal foram os principais fatores. Claro que a mudança, quando veio do VAR, a mudança do VAR vendo de fora, acabou fazendo com que o presidente do Inter tomasse aquela atitude com aquelas falas dele depois do jogo do Inter, dizendo que o Grêmio conseguiu o que queria, mudasse o VAR. Agora ele pede para mudar a arbitragem. E o Grêmio fica atento só à situação. O Grêmio agora pensa no que a ideia proposta pelo Inter não é uma má ideia, mas o Grêmio espera que a Federação Gaúcha tome uma decisão a respeito, trazer um árbitro de fora. Se vai ser ou não, vai pensar do que existe uma possibilidade de manipulação, ou uma guerra de interesses. O Grêmio, quando pediu, não levou, e aí conseguiu a mudança do VAR, porque o Inter também aceitou. Agora o Inter pede para mudar o árbitro e o Grêmio não fala nada. Ou seja, o Inter se muda, e a Federação Gaúcha se muda o árbitro para o jogo, para os Grenais. O que pode acontecer? O Grêmio vai reclamar por conta de que não foi pedido isso, quando pediu não teve, aí agora eles querem. Então começa isso. Só que isso está levando para outro nível. São dirigentes falando, são jornalistas falando, são jornalistas identificados e são influencers identificados, todos falando que não vai levar, tem que ir para cima, que tem... E eu concordo, no grito não vai levar, tem que disputar dentro da bola. É essa a mensagem. Tem que jogar dentro de campo para poder vencer, e não importa o que a Federação Gaúcha de Futebol vai fazer. E eu quero trazer aqui para vocês o que eu sempre digo o tempo inteiro.
E gosto de lembrar de um jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, que o Grêmio venceu por 3-0 com 3 gols de pênalti do Adilson Batista. E ele bateu 4, o juiz anulou 1. Porque, para vocês terem uma noção, como o árbitro já era condicionado naquela época. O Grêmio, e tanto o Inter, se fizer gols, se todas as oportunidades de gols criadas, 10, 12, 15, fizer gols, não tem como o árbitro mudar uma situação. O árbitro não vai simplesmente anular um gol, o VAR não vai anular um gol. É uma sequência muito grande de gols. Ele não tem como criar uma situação para expulsar o jogador e tirar o jogador do campo. É isso que precisa ser colocado. A guerra foi estabelecida, mas o futebol tem que se prevalecer. Agora, os dirigentes têm que tomar cuidado com o que estão falando. Quando o presidente do Grêmio coloca uma nota dizendo que quer paz, ele já entendeu que as coisas extrapolaram. Então, tem muito barulho. E por conta de 2 jogos que vale um título estadual. E claro que pro lado do Grêmio tem um lado político, assim como pro lado do Inter também tem um lado político. Já pensou o Inter não vencer esse ano e o presidente deles ficarem todo esse mandato sem nenhum título? Já o Grêmio pega 3 em sequência com o presidente sendo o Octa, o presidente que conquistou o Octa, que nunca houve dentro do Grêmio. Tudo isso leva em conta. Mas aí precisa ter cabeça, a ideia para as coisas acontecerem e fluírem dentro de campo. Porque os jogadores já sabem que vai ser uma guerra, vai ser uma batalha e o árbitro vai vir pressionado, não importa de onde ele vier. Vai ter uma pressão sim dentro de campo. Bom, muito cuidado, o Grêmio tem que ficar de olho por conta disso aí. Vamos lá então, porque é o seguinte, tem uma saída que o Grêmio está tentando colocar no mercado há muito tempo, ou já disponibilizou no mercado, e teve várias sondagens, o volante Ronald. Infelizmente, não está nos planos do Gustavo Quinteiros e o Grêmio está colocando ele à disposição. Tem clubes interessados, estava negociações acontecendo, mas o volante Ronald acaba sendo um dos jogadores, mais um da lista, que deve deixar o Grêmio ainda nessa próxima janela, do dia 10 de agosto até 10 de março a 11 de abril. Essa janela dentro do Brasil. Fora do Brasil, só no meio do ano agora, para ele poder sair do país. Então, tá aí confirmado, o Ronald tem várias sondagens, várias situações ocorreram, mas não passaram disso, tentaram evoluir e não fechou as propostas, a proposta que surgiu, né? E agora o Grêmio ainda tenta colocar ele em negócio. Chegou aqui, dá aquele like, se inscreve, ative as notificações, vem fazer parte e cuidado no Grenal, vamos lutar a arena para tentar esse título inédito. Daqui a pouco a gente volta.